Olá! A ideia de investir na bolsa de valores parece complicada demais? Olha, esse sentimento é super comum. Mas e se os primeiros passos forem muito mais simples do que a gente imagina? Nessa nossa conversa, vamos desvendar juntos esse universo. Para muita gente, a bolsa realmente parece um bicho de sete cabeças. Fica aquela impressão de que é um lugar só para especialistas, sabe? Cheio de códigos, segredos. Mas a verdade é que não precisa ser assim, não. E o que falar daquela famosa sopa de letrinhas? PET 4 vale 3 e BOV. É muito fácil se sentir perdido no meio de tudo isso. O nosso objetivo aqui é justamente decodificar esses termos e mostrar que por trás de cada uma dessas siglas existe uma lógica bem simples. Vamos começar então pelo tijolo fundamental de tudo isso. Vamos lá. Pelo básico do básico. O que é uma ação? Pensa nela como uma pequena fatia, um pedacinho de uma empresa. Quando alguém compra uma ação, essa pessoa se torna de fato sócia daquele negócio. E com isso, passa a ter o direito de participar dos lucros e do crescimento da empresa. Agora, vamos para o primeiro ponto prático que todo iniciante precisa saber. No Brasil, existem principalmente dois tipos de ações: as ordinárias, que a gente chama de ON, e as preferenciais, as PN. E entender essa diferença, isso é crucial. As diferenças são bem claras, olha só. As ações ordinárias, as ON, são aquelas que terminam com o número 3 no código. Elas dão direito a voto nas decisões da empresa. E também oferecem uma proteção bem importante chamada tag along, que garante que os acionistas pequenos recebam uma oferta justa se o controle da empresa for vendido. Já as preferenciais, as PN, que geralmente terminam com o número 4, dão, como o nome já diz, preferência na hora de receber os lucros, os famosos dividendos. Elas também costumam ter mais liquidez, ou seja, é mais fácil de comprar e vender no mercado. Então, qual é o ponto principal aqui? Para quem está começando e não tem a intenção de influenciar a gestão da empresa, as ações PN geralmente são mais práticas. A prioridade nos dividendos e a maior facilidade para negociar são vantagens bem diretas, bem palpáveis. Certo, já sabemos o que é uma ação e os tipos que existem. A pergunta agora muda um pouco. Como investir? A verdade é que não existe um jeito único. Cada estratégia serve para um objetivo diferente. Vamos dar uma olhada em como isso funciona? A primeira grande estratégia é a de longo prazo. Aqui, a mentalidade é a de ser um verdadeiro sócio do negócio. O foco não está nas oscilações do dia a dia, mas sim no potencial de crescimento da empresa ao longo de anos, esperando que os resultados amadureçam. É um jogo de paciência. Em total contraste com isso, a gente tem o swing trade. Aqui o horizonte de tempo é bem mais curto, pode ser dias, semanas ou no máximo alguns meses. O objetivo é outro, é capturar ganhos com as variações de preço dos ativos. Isso, claro, exige um acompanhamento mais de perto do mercado. E tem também a estratégia focada em dividendos. Aqui, o objetivo principal é construir uma fonte de renda passiva, sabe? A escolha das ações recai sobre empresas que são conhecidas por serem boas pagadoras de lucros, transformando a carteira de investimentos numa verdadeira geradora de caixa recorrente. Bom, com os conceitos e as estratégias em mente, chegou a hora da parte prática. Como de fato fazer o primeiro investimento? Pode acreditar, a rampa de entrada é bem mais simples do que parece. O caminho para começar pode ser resumido em 4 passos bem simples. Primeiro, abrir uma conta numa corretora de valores. Segundo, transferir o dinheiro para lá. Terceiro, acessar a plataforma de negociação, o famoso home broker. E quarto, finalmente, escolher o ativo e enviar a primeira ordem de compra. Pronto. Ok, mas o que escolher nesse quarto passo? Para quem está começando, existe uma alternativa que simplifica e muito essa decisão. São os ETFs. Eles podem ser uma excelente porta de entrada para o mercado. Uma ETF é basicamente uma cesta de ações que é negociada na bolsa como se fosse uma única coisa. Uma só compra dá para investir em dezenas de empresas ao mesmo tempo. O mais conhecido no Brasil é o BOVA11, que nada mais é do que um espelho do desempenho do Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa. E por que eles são tão bons para quem está começando? Bom, por 3 motivos bem claros. Primeiro, a simplicidade. Segundo, a diversificação já vem pronta, o que dilui o risco. E terceiro, a acessibilidade, porque o valor para começar a investir costuma ser bem baixo. Agora que a gente já cobriu a parte mais técnica, vamos para algo que é tão importante quanto: a mentalidade. As ferramentas são essenciais, claro, mas a filosofia por trás das decisões, é isso que define o sucesso no longo prazo.
E é impossível falar de mentalidade sem citar Benjamin Graham, considerado o pai do Value Investing. Essa citação dele resume tudo. O foco tem que ser em segurança e inteligência, e não em apostas arriscadas. O princípio dele é simples, mas é muito poderoso. Em vez de se preocupar com a notícia do dia e como sobe e desce no mercado, o foco deve ser em entender se a empresa por trás daquela ação é sólida, se é lucrativa, se tem um bom futuro. É comprar o negócio e não só o código que aparece na tela. E claro, o aluno mais famoso do Graham, o Warren Buffett, levou essa lição muito a sério. O método dele se concentra em comprar empresas excelentes por um preço justo e segurar essas empresas por muito, muito tempo. Isso se conecta diretamente com aquela estratégia de longo prazo que a gente viu antes, né? A de tratar cada ação como um pedaço de um negócio de verdade. Ufa! A gente cobriu bastante coisa. O que é uma ação, as estratégias, o passo a passo para começar e a mentalidade correta. A jornada do investimento, de fato, começa agora, com a organização desses próximos passos. Vamos recapitular os pontos-chave, então. Primeiro, uma ação é um pedaço de uma empresa. É fundamental entender a diferença entre ON e PN e definir uma estratégia. O passo a passo é simples: abrir a conta, transferir o dinheiro. Uma boa ideia é considerar os ETFs para já começar com o pé direito na diversificação. E, talvez o mais importante de tudo, pensar como dono do negócio, e não como um apostador. E um lembrete final muito importante. Investir é um processo de aprendizado que nunca acaba. A jornada não termina na primeira compra, de jeito nenhum. Vão existir outros passos, como aprender a declarar os investimentos no imposto de renda, que é algo que faz parte da rotina de todo investidor. Com tudo isso em mente, a pergunta que fica não é se é possível começar, mas como. Diante do que a gente viu aqui, qual vai ser o primeiro passo nessa jornada? A decisão agora, com certeza, está mais clara.